O Povo News recebe, sempre com muito prazer, Roberto Uchoa, que é membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-policial federal, doutorando na Universidade de Coimbra e pesquisador em crime organizado e políticas de controle de armas de fogo. Correto, professor? Acho que o crédito eu dei certo, né? Senão o senhor me corrija. Muito boa noite, obrigado por atender a mais esse convite nosso. Professor Roberto Uchoa, eu pergunto, o projeto cria essa figura, né, da organização criminosa qualificada para casos em que há domínio de territórios ou economias locais, né? E aí eu pergunto para o senhor, isso muda algo de fato na prática do combate a facções e milícias? É um bom projeto? Primeiro, agradecer o convite, Marcos. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. E sim, a descrição tá perfeita. Eu acho importante a gente salientar que, apesar de não termos tido acesso ao anteprojeto, porque na verdade ainda não é sequer um projeto, porque ainda vai ser analisado pela Casa Civil, uma decisão da Presidência da República, para aí sim se transformar em um projeto e ser encaminhado ao Congresso. O que a gente teve hoje foi o anúncio de um anteprojeto que ainda vai passar por diversas análises e a gente sequer teve acesso a esse anteprojeto. Na verdade, houve uma divulgação de várias intenções, de várias propostas, tanto de acréscimo de pontos na legislação, aumentos de penas, possibilidades de ações policiais, mas é aquilo, a gente não tem acesso ao que está sendo proposto. Mas já é uma sinalização muito importante de que o governo finalmente tem atenção voltada para um tema que é crucial para o país. Se tornou o principal ponto de preocupação da população a questão da segurança pública. E as grandes organizações criminosas brasileiras, principalmente as nacionais, como o PCC e o Comando Vermelho, precisam dessa atenção do governo federal, porque os governos estaduais sozinhos já não conseguem, já não têm mais a capacidade de enfrentar essas organizações que hoje são transnacionais. Eu acho que eu posso afirmar, inclusive, que o Brasil vai precisar, inclusive, da ajuda de outros países. Então, o ponto positivo é essa sinalização de que o governo finalmente entendeu que é preciso liderar esse processo, o governo federal. Agora, a gente precisa ver o que vai ser proposto para aí sim a gente debater o que é positivo, o que não é tão positivo e como o que pode ser melhorado. Esse desafio de comprovar juridicamente esse domínio de território, né, para poder aplicar a pena agravada. Há uma estrutura no sistema de justiça para isso? É fácil comprovar isso juridicamente ou não? Olha, a questão da análise jurídica da participação de determinada pessoa na organização criminosa e do controle territorial armado dessa organização em determinado território, por exemplo, eu posso citar algumas situações, por exemplo, Rio de Janeiro, outros estados do Nordeste que também têm passado por essa questão, principalmente do domínio de territórios por organizações criminosas, não seria tão difícil você comprovar essa participação e esse domínio territorial. Agora, a gente também tem outras organizações que não têm tanto domínio territorial, mas, ao mesmo tempo, ou causam até mais danos. Por exemplo, a gente tem o PCC, atualmente, ele tem atuado uma forma muito mais empresarial, inclusive com atuação em mercados de combustíveis, garimpo ilegal, inclusive adquirindo empresas legais para lavagem de dinheiro. Então, sim, o problema do controle territorial ele é importantíssimo em um país em que milhões de pessoas estão sob domínio territorial de facções. Mas as organizações criminosas brasileiras, como ficou demonstrado, já foram além desse passo. A gente não está mais tratando só de facção que trafica droga, a gente está tratando de organizações criminosas que infiltraram no Estado, já se infiltram em mercados legais e são uma ameaça ao próprio Estado, porque a infiltração é enorme. A gente recentemente viu fundos de investimento movimentando bilhões de reais, adquirindo empresas legais, inclusive foi noticiado recentemente investimentos na área do futebol, e tudo envolvendo dinheiro de origem ilícita, e não só dinheiro de drogas, mas dinheiro também do mercado de combustíveis, mercado de contrabando de cigarro,
temos o mercado de bebidas alcoólicas, então a gente reduzir o combate à organização criminosa, essa questão do tráfico de drogas ou do controle territorial, eu acho que é reduzir o problema. Professor, esse projeto, só para encerrar, só mais uma pergunta, o projeto também regulamenta a gravação de conversas, né, entre presos e os seus advogados. E aí eu pergunto para o senhor, isso daí não viola direitos? É uma medida necessária numa investigação? Olha, é aquilo que eu falei anteriormente, a gente não teve acesso ao anteprojeto, então a gente não tem como dizer em que termos que essa permissão seria feita. Acredito que seja através de uma decisão judicial fundamentada num possível envolvimento de determinado advogado com a organização criminosa. Porque aí seria uma questão de não só de ter a proteção absoluta do sigilo entre cliente e advogado, a gente estaria tratando, na verdade, de uma investigação de uma participação do próprio advogado na organização criminosa. Então, é difícil eu te dizer, isso vai ser positivo ou isso vai ser negativo, porque, como eu volto a afirmar, a gente não teve acesso ao anteprojeto, mas é um tipo de medida que já é adotada em outros países. E para combater organizações criminosas, por exemplo, que o PCC tem um setor, inclusive, de advogados contratados para defender os seus integrantes. Então, a gente está falando, inclusive, de advogados que podem, sim, trabalhar corretamente na defesa dos seus clientes, mas também sabemos que há, infelizmente, profissionais que vão além do seu trabalho como advogado, e esses precisam ser investigados.